Os Estados Unidos iniciam oficialmente o combate à ditadura judicial que impera no Brasil. A lei contra Alexandre de Moraes é aprovada na comissão da Câmara dos Estados Unidos. E, além disso, o Departamento de Estado entrou na briga. Oficialmente, começou as ações contra a ditadura de Moraes e seus parceiros. Na Romênia, a ditadura globalista da União Europeia reage e prende o candidato de direita Calin Georgescu. Veremos as imagens da prisão e vocês entenderão mais sobre esse caso absurdo. Tudo isso e muito mais no nosso giro pelo mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. A lei contra a censura que vai sancionar Alexandre de Moraes foi aprovada na comissão que trata do tema e agora vai para votação em plenário. Repito, foi aprovado. As punições contra Alexandre de Moraes estão só começando. Só que tem mais. O Departamento de Estado mandou um recado direto para o governo brasileiro. Estamos assistindo uma escalada de conflito diplomático sem precedentes entre Brasil e Estados Unidos. Vou ler o que o Departamento de Estado escreveu. Pessoal, rapidinho, esse projeto jornalístico é patrocinado por vocês. Somos um canal perseguido por Alexandre de Moraes, um canal que teve o seu dono preso e depois censurado. Mesmo diante das dificuldades impostas, eu continuo esse trabalho para levar informações que vocês não acham em qualquer lugar. Então, seja um patrocinador através do QR Code ou dessa chave Pix que aparece aí na tela. Seu apoio ajuda na luta jurídica contra Alexandre de Moraes e ainda viabiliza o investimento na qualidade do canal. E além de tudo isso, impede que mais uma voz seja calada. Muito obrigada. O respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com os valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. Meus amigos, isso é um contra-ataque direto do governo dos Estados Unidos. Não estamos falando mais de parlamentares, mas o próprio poder executivo dos Estados Unidos. A coisa escalou de vez, e essa mensagem tem relação direta com aquela ação do Rumble, que eles diziam que não ia dar em nada. Não só diziam, mas fizeram o malabarismo de manipular as manchetes ontem, como forma de tentar fazer parecer que Moraes tinha vencido. Falo isso porque manipularam a notícia com a manchete que dizem que a juíza negou liminar contra Moraes. Isso te leva a entender que Moraes teve uma vitória, quando na verdade não foi nada disso. E prestem atenção, o próprio site do governo brasileiro noticiou o assunto da seguinte forma: Tribunal dos Estados Unidos nega liminar contra o ministro Alexandre de Moraes. Até o governo brasileiro se esforçando para mostrar uma fictícia vitória de Moraes. A Fox News noticiou da seguinte forma: Rumble Trump Media celebram vitória completa à liberdade de expressão na vitória contra o juiz brasileiro. A juíza distrital dos Estados Unidos, Mary Scriven, decidiu que eles não precisam se preocupar com uma liminar porque não precisam obedecer a Moraes. Mas o esforço da mídia brasileira em manipular os fatos mostra o desespero e deixa claro como grande parte da imprensa é cúmplice. Vejam que o próprio Comitê da Câmara dos Estados Unidos cita a vitória judicial do Rumble. A lei que foi aprovada hoje no comitê não vai punir apenas Alexandre de Moraes, mas seus juízes auxiliares, os delegados e agentes da Polícia Federal. Agora que foi aprovado no comitê, será definida ainda a data para votação no plenário da Câmara. Após aprovada na Câmara, vai para o Senado e depois para a sanção de Trump. Mas não se esqueçam, essa é apenas uma das ações concretas contra o regime brasileiro. Ainda tem a lei Magnitsky, que não depende de aprovação nenhuma, basta uma canetada do Trump.
Essa lei é pior porque é a morte financeira do indivíduo. Então, são duas frentes e Moraes já perdeu em uma hoje. Mas, pelo visto, o Brasil não será a única ditadura do judiciário que eles terão que atacar. Vocês verão agora o grotesco caso da Romênia. O candidato de direita, vencedor das eleições da Romênia, foi preso. Além dele, 47 apoiadores tiveram suas casas invadidas por ordem do Supremo numa operação contra o fascismo. Pessoal, o Calin Georgescu venceu o primeiro turno das eleições na Romênia em dezembro do ano passado. Pois bem, mesmo ele tendo vencido, o Supremo Tribunal de lá cancelou as eleições, já que eles não esperavam que a direita fosse vencer. O motivo que eles usaram para não seguir com o segundo turno seria a interferência russa para apoiar Georgescu. Desde então, as eleições do país estavam paralisadas, criando um estado de exceção dentro da União Europeia. É importante ressaltar isso. A Romênia é um membro da União Europeia. Durante aquele discurso histórico em Munique, o vice dos Estados Unidos citou esse caso diretamente. Elon Musk também declarou apoio a Georgescu. No último sábado, o povo romeno foi para as ruas exigir eleições e exigir que respeitassem a candidatura de Georgescu. Isso foi no sábado. Hoje, a polícia, sob ordem do Supremo Tribunal, invadiu a casa de vários apoiadores de Georgescu e fez busca e apreensões, em alguns casos, até prisões. Como se não bastasse essa represália contra os protestos de sábado. Os juízes do Supremo marcaram novas eleições. Ao saber disso, Calin Georgescu resolveu ir registrar sua candidatura. Quando ele saiu de casa, a polícia da Romênia, um estado da União Europeia, cercou Georgescu e o deteve no meio da rua, no melhor estilo Venezuela. Vejam. Nu pot să lăs la mașină, că pe intru eu, mă. Vreau să mă răspund. Tá. Os globalistas levaram ele até sua casa, para que pudesse revirar tudo atrás de algum crime que pudesse dar alguma legitimidade ao impedimento da candidatura. Vocês podem ver aí o constrangimento. O să vin pe asta, ca să puneau după. Era maxim, aveți loc, da? Aveți loc, da, domnul Georgescu? Poftim? Aqui, basicamente, o oficial apresenta o mandado. Uitați-vă puțin, în cazul în care să nu apară, am asupra mea arma neletală. Mă auzi acum? O Georgescu tenta dar o telefone para o oficial falar com o advogado. Ele retruca, dizendo que não está falando com ninguém por telefone. Există un mandat de aducere pe numele dumneavoastră trimis de către parchetul tribunal de casație și justiție pe care noi trebuie să o punem în aplicare de îndată. Atât. Și unde mergem acum? La parchetul general, parchetul penal. Georgescu pergunta para onde vão levá-lo. O oficial responde que irão para o escritório do procurador-geral. O oficial ameaça Georgescu, dizendo que se ele ficar parado, vai ter que algemá-lo. Claro que tudo isso é em nome da democracia. O povo foi para a porta do tribunal para protestar contra sua prisão. Os juízes do Supremo congelaram as eleições por mais de 3 meses. Reviraram tudo atrás de provas contra ele. Não acharam nada para sustentar sua narrativa de interferência russa. Então, eles partem para o Fishing Expedition, para tentar deslegitimá-lo por qualquer outro tipo de delito e, quem sabe, até mesmo plantar alguma coisa. Ele tinha uma entrevista marcada com o jornalista Mário Naufal.
Ao ser preso, ele mandou uma mensagem para o jornalista na qual ele avisa que, basicamente, a polícia está o prendendo na rua e ele está indo para o tribunal. E por que estou citando isso? Porque ele já tinha dado uma entrevista para o Mário Naufal e deu uma ontem para o Alex Jones. E ele repetiu que, como eles não encontravam nada contra ele, os juízes do Supremo iriam tentar incriminar seus apoiadores. O próprio Mário Naufal mostrou como eles estavam sendo criativos para tentar prender o candidato de direita. Eles alegam ter encontrado dinheiro na casa de Horácio Potra, como se o sujeito não pudesse ter dinheiro guardado em cofre. Mas esse não é o ponto. Vejam a criatividade. Eles estão dizendo que a grande prova de toda essa conspiração russa contra os globalistas é uma passagem de avião. Eu já vi a polícia usar carteirinha de vacinação. Por que não usariam um bilhete de passagem aérea? Eles estão usando uma suposta passagem aérea para Moscou, para dizer que o dinheiro tem relação com Ceausescu. É muita criatividade para tentar impedir uma candidatura. Era mais fácil fazer como no Brasil e torná-lo inelegível. O jornalista Mário Naufal questiona indignado. Vamos ver o que mais eles inventam. Eu já vi esse filme antes. Elon Musk postou: eles acabaram de prender a pessoa que ganhou a maioria dos votos na eleição presidencial romena. Isso é uma zona. O Dodge do Elon Musk já comprovou que a USAID atuou para cancelar essas eleições romenas. Eles financiaram e interviram diretamente esse processo de cancelamento eleitoral. O que nós estamos vendo são os globalistas europeus tentando ignorar a vontade popular. President Kalin Georgescu was arrested in traffic. They pulled him over. Secret police gave him. O jornalista de direita Alex Jones também expressou sua indignação. Só aqui na direita brasileira que não vi nenhuma manifestação, sendo que a direita brasileira foi vítima das mesmas armas. O que temos são as seguintes acusações contra o candidato de direita: incitação contra a ordem constitucional por chamar manifestações contra o Supremo, iniciar ou estabelecer uma organização fascista, espalhar informações falsas e mais 2 acusações do tipo. Ele vai ser liberado sob monitoramento da Justiça. Não sei se lá isso significa tornozeleira eletrônica, mas provavelmente sim. Ele está impedido de dar entrevista, ter contas em redes sociais e participar de manifestações. Essa é a democracia liberal, assim como no Brasil. O método é o mesmo. O que vocês estão vendo aí é o povo gritando: eu juro defender o meu país com a minha vida. No final, Ceausescu acabou saindo aclamado pelo povo. Îl vedem pe Călin Georgescu, nu știu, până la urmă aplaudat la scenă deschisă, cu steagul în mână. George Simion, știu că sâmbătă e... Agora, um dos motivos para eles estarem tão agressivos contra a direita na Romênia é que eles possuem uma base muito importante da OTAN por lá. Essa base seria fundamental caso os globalistas tenham sucesso em iniciar uma terceira guerra mundial com a Rússia. A Romênia é uma peça fundamental desse esforço de expansão do globalismo. Se eles perderem a Romênia para a direita, esses esforços na Ucrânia vão perder uma importante peça. Então, o vice-presidente Vence já tinha dado um recado que estava de olho nessa situação da Romênia. Vamos ver o que vem depois disso. Agora, como eu falei, tudo isso é por conta da Ucrânia. Então, vamos falar sobre o acordo anunciado. Trump anunciou que Zelensky irá sexta-feira para Washington assinar o acordo que entrega os minerais ucranianos para os Estados Unidos como forma do pagamento do dinheiro fornecido para os esforços de guerra do regime de Kiev. Chegou a hora de pagar a conta. Como falei para vocês, semana passada,
Putin também ofereceu a exploração mineral por empresas americanas nos novos territórios conquistados pelos russos. Trump ganhou dos dois lados. Apesar da lógica estar apontando para isso, a retórica do Zelensky diz que ele não vai pagar nem 10 centavos aos Estados Unidos. Vejam o que ele falou hoje. Acredito que lá são coproprietários em inglês, ou seja, parceiros, e isso é importante. Que, no entanto, esses são nossos recursos, somos gratos aos Estados Unidos da América, estamos prontos para falar sobre parceria, e é importante que os parceiros e o fundo sejam ucraniano-americanos, e não apenas americanos. Ou seja, não apenas nós, juntamente com nossos colegas dos Estados Unidos, gerimos o fundo, mas também os coproprietários, isto é, os direitos. Mas somos coproprietários, ou seja, temos direitos. Mas claro, veja, falar sobre dinheiro é muito cedo para falar, porque este é um acordo de estrutura e porque, por exemplo, a Ucrânia oferece coisas novas. Como eu disse, não perdeu nenhuma novidade. Ela oferece dinheiro para este fundo. Mas o mais importante é que hoje você não pode e não vai receber reembolso de nada lá. E esse entendimento se dá porque não há um acordo. O próximo passo. Este será mais complicado e mais sério porque é o próximo acordo. A OTAN você pode esquecer. Não importa, isso foi provavelmente a razão pela qual tudo começou. Bem, então o que está por trás? Saberemos melhor depois de sexta. Agora, vamos para o nosso giro rápido pelo mundo. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos, como o Botox. Mas com o Regenere, você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Trump posta vídeo na sua rede social no qual mostra o que ele pretende fazer com a faixa de Gaza. O vídeo mostra Elon Musk, Netanyahu e ele próprio curtindo na região após um processo de revitalização da área que passaria a ser controlada pelos Estados Unidos. Sistema operacional da Apple sofre configuração que associa Trump com a palavra racista. This is an Apple? Racist. Wow. Do it again. You hit this voice note here, record your voice down here. Uh-huh. And you say, racist. China inicia exercícios militares na costa sul de Taiwan. Os exercícios são com tiros reais e pegou as forças militares da ilha de surpresa. Canadá anuncia sanções contra 109 navios que, segundo o governo canadense, transportam petróleo russo. A ideia dos canadenses é sufocar a venda de petróleo para enfraquecer a Rússia. Será que dessa vez vai dar certo? Dinamarca anuncia que vai entregar todo o seu armamento para a Ucrânia. A primeira-ministra prometeu dar tudo o que tem. Pelo visto, ela já desistiu da Groenlândia. Se você perguntar aos ucranianos, eles pedem munição agora. Artilharia. Atualmente, do lado da Dinamarca, decidimos fazer a doação de toda a nossa artilharia. E sinto muito em dizer, amigos, que ainda existe munição disponível na Europa. Não é apenas sobre produção, pois possuímos armas, mas possuímos munições, possuímos defesa aérea, que não precisamos usar agora e que devemos enviar para a Ucrânia. Na Alemanha, ocorreu mais um episódio de ataques cometidos por imigrantes. Bem,
Mas, segundo eles, o mais importante é fortalecer a Ucrânia e isolar os nacionalistas de direita. Pelo visto, a realidade está se impondo lá também. Os problemas reais continuam assombrando o povo alemão. No Brasil, a desaprovação do Lula disparou. Em São Paulo e Rio de Janeiro, já ultrapassa 60%. Já no cenário nacional, a reprovação é de 51%. Mas o que está causando desespero no PT é a desaprovação em colégios eleitorais chaves, como no Nordeste. Mesmo em redutos tradicionalmente favoráveis ao presidente, o cenário também é desafiador. Na Bahia, a aprovação caiu 18 pontos percentuais e em Pernambuco a queda foi de 17 pontos, resultando em uma desaprovação numericamente superior à aprovação pela primeira vez na história. Diante desse cenário, as manifestações contra Lula estão mantidas em São Paulo e em outras capitais, mesmo após a retirada de apoio dos políticos. Movimentos de direita farão a manifestação ainda mais depois dessa pesquisa. Verifique onde será a manifestação contra Lula em sua cidade. Agora, eu quero agradecer aos patrocinadores que apoiaram o canal de ontem para hoje, como Maurício de Souza, Sandra Vicente Machado, Miguel Donizete, Eimar Osório, Marcos Cândido, Hilda Carneiro, Abel Ricardo e todos os outros que aparecem aí na tela. Faça como eles e seja um apoiador através do Pix. Muito obrigada e até amanhã.